surgiu a ideia, então, para escrever esse livro? Beleza, manda ver, Mari. Primeira pergunta, então, de onde surgiu a ideia para escrever o livro? Tá. Bom, a ideia do livro, a Mari e eu, a gente trabalhou junto num projeto, né? A gente trabalhava na Photoworks em Porto Alegre e a gente teve um trabalho em um cliente. A Mari ficou no cliente, acho que foram 20 semanas, né? E eu fui facilitar ali em Inception e eu fiquei no cliente por mais 5 semanas. Então, o meu objetivo nesse cliente era primeiro facilitar a Inception e depois era acompanhar o time, não full time, não o tempo todo, mas acompanhar 20 horas por semana as principais reuniões do time e como um agile coach ou um consultor ágil que a gente chamou, tá? Para dar umas dicas, ver como é que estava o time, não somente esse time, mas esse era um time muito típico na organização. Então, como é que era a realidade dos times naquela organização? Aí eu participei desse projeto por 6 semanas. O time era distribuído, não estava em Porto Alegre, parte do time, parte em Porto Alegre, parte em outra cidade do Brasil. E por ser distribuído, muito da comunicação foi por e-mail e videoconferência. Como eu gosto de escrever, alguns desses e-mails eu guardei e depois, chegando no final do projeto, eu precisava documentar, então eu acabei compilando todos os e-mails, tudo que aconteceu. Eu mantive como uma agenda de bordo do que aconteceu naquele projeto e eu compartilhei com a organização. E eu conversei muito com a Mari. Eu falei, Mari, que tal você seguir acompanhando o que está acontecendo no time? Aí a Mari topou, ela seguiu. E aí a gente veio com a ideia de, Mari, e se a gente colocasse isso no livro? Vamos tirar a informação de cliente, que não tinha nada muito específico do cliente. O que aquele time passou é muito comum que vários times que estão nessa caminhada de transformação ágil passam. Eu falei, poxa, o que a gente passou aqui, eu já passei antes, você já passou antes, vamos colocar isso num livro e compartilhar. E aí surgiu a ideia do livro. E é claro que a Mari é uma excelente gerente de projeto, né? A ideia foi, continuou e foi evoluindo até que o livro vai chegar na sua casa, né? Espero que em alguns dias. Tá, Mari, eu vou devolver com uma pergunta então. A gente vai fazer um bate-bola, uma pergunta. Ela me faz uma, eu faço uma para esquentar. Mari, como é que foi para você a experiência né, você passou esse tempo trabalhando com essa equipe, aí você parou, teve que refletir e colocar isso em palavras no livro e compartilhar com todo mundo. Como é que foi essa experiência para ti? Essa experiência, assim, uma coisa curiosa que aconteceu com isso foi que eu criei um hábito muito legal, né? Porque esse processo de começar a escrever o livro, ele começou quando a gente estava trabalhando com o time, mas muito também aconteceu depois. E eu percebi que o fato de parar para refletir sobre o que tinha acontecido em um determinado período de tempo e anotar, escrever, né, sobre isso, me fazia sair um pouco do piloto automático, que às vezes a gente entra porque tem uma rotina de cerimônias que acontece com o time, o dia a dia de projeto, que muita coisa se repete, né? A gente entra no piloto automático e é difícil dar aquele passo para trás e olhar quando uma coisa está caminhando para um rumo que não é muito legal. E quando eu comecei a criar esse hábito de escrever sobre o trabalho do time, eu comecei a perceber mais isso, assim, antes do problema acontecer mesmo, de estourar o problema, né? Eu já começava a ver os indícios de que algo estava caminhando para uma coisa que não ia ser muito legal. E aí, depois que eu terminei, assim, esse trabalho com o time, fui trabalhar com outros times, eu continuei fazendo isso. Uma coisa que eu acho que eu nunca nem te falei, né, Carol? Mas eu continuei fazendo isso. E aí eu escrevia, assim, antes da retrospectiva do time e usava essa reflexão que eu tinha para levar insumos para a retro do time. Aí isso evoluiu e eu passei a compartilhar com o time essa minha reflexão do período, né, da semana, no caso, que eu fazia isso toda semana. Aí isso virou um diário do time que as pessoas iam adicionando. Essa semana a gente também teve essa reflexão, virou um diário do time. Até que hoje isso virou uma coisa que eu tenho compartilhado até fora do time, né? Então, o que eu costumo fazer quando eu estou trabalhando com uma equipe, eu escrevo um resumo de como é que foi a semana, eu conto o que o time aprendeu, o que a gente teve dificuldade, eu coloco foto do time com a prática que a gente rodou, e eu compartilho isso para os principais stakeholders daquele produto, né? Daquele time,
para eles saberem como é que tá o time. Então, isso acabou sendo um hábito que eu comecei quando eu comecei a escrever o livro e que eu mantenho até hoje e que me ajuda a sair um pouco desse piloto automático e observar o trabalho e pensar mais sobre o que está acontecendo. Muito legal. E vou te fazer uma pergunta bem parecida agora para entender um pouquinho como é que foi para você esse processo de escrita do livro, principalmente considerando que a gente escreveu em 2 pessoas, né? Como é que foi isso? Foi muito motivador, tá? Eu gosto de escrever, mas uma coisa é escrever sozinho, né? Que você fica escrever sozinho, você troca ideia consigo mesmo, né? Parece quase uma coisa de maluco, né? Que você pensa e bota, aí reflete, lê de novo e troca de ordem e no dia seguinte muda tudo. Parear, que nem na época eu fazia pair programming, é muito mais enriquecedora a experiência, tá? É mais interessante e você tem um feedback mais contínuo. Esse processo ele foi muito interativo e incremental, tá? A Mari é de métodos ágeis, eu também, a gente tem muito essa mania de tudo ser meio que métodos ágeis, tudo ser um MVP. O livro começa com um e-book que a gente abre, pede feedback. Mas esse livro, o que eu achei mais interessante é que ele teve realmente um tempo de maturação. E quando a gente começou a escrever, a gente estava naquele contexto, naquela equipe, com os sentimentos sobre a equipe, sobre o que aconteceu. Mas aí isso dormiu. Eu saí da equipe, depois a Mari saiu e a gente seguiu adicionando ao livro. Ele foi amadurecendo e a gente foi incrementando. E os últimos meses que a gente faz uma reflexão do livro, a gente acaba até adicionando a primeira etapa do livro, que é a parte mais teórica, explicar o que é um Scrum, o que é o Kanban. Aí no meio do livro a gente fala do modelo Spotify. Putz, a gente tem que escrever o modelo Spotify. Então acabou enriquecendo até a minha experiência assim como autor e como escritor. Tinha assunto que eu não tinha escrito ainda, por mais que eu usasse no dia a dia. Faz um modelo Spotify aí. Falei, putz, vamos escrever sobre isso. Aí a gente escrevia junto, eu e a Mari, e o resultado fica melhor do que escrever sozinho. Então foi muito legal, Mário. Já te agradeço por essa parceria. Tá. Deixa eu ver com mais uma pergunta então, só mais uma para cada um. Essa agora, né, considera esse projeto que você passou o projeto de escrita de um livro. Como é que você se sentiu antes, tá, do projeto? Que a gente teve uma conversa muito tempo atrás, a Mari falou, Carol, um dia eu queria escrever. A gente nem trabalhava junto. Então eu quero saber como é que você se sentiu antes do projeto de escrever o livro, durante, que é um projeto que leva um tempo, e depois, agora que já passou, ele já está escrito, né? Já está até no forno, está sendo impresso agora. Como é que você se sentiu nesse projeto, antes, durante e depois? O antes, assim, foi um sentimento de que, poxa, é uma coisa que eu quero muito fazer, era um objetivo já tinha alguns anos já, que eu queria escrever um livro, só que eu queria escrever um livro que trouxesse elementos técnicos, mas que também fosse bem prático, né? Que fosse algo bem fácil de aplicar, que falasse muito de prática. E acho que essa ideia casou muito assim com o que eu queria fazer. Mas antes de começar, eu me sentia muito perdida. Então, para mim foi muito bom ter essa oportunidade de trabalhar com você, né? Me mentorando aí nesse processo de escrita, porque eu não sabia por onde começar. Então, eu estava bem perdida, assim, eu queria escrever, mas ao mesmo tempo eu não sabia como e não sabia também validar, né, o que eu estava escrevendo, se ter feedback daquilo, me sentir confiante, e aí isso foi evoluindo para um sentimento que eu tinha enquanto eu estava escrevendo, que era um pouco de síndrome do impostor, né, que eu escrevia e aí eu li e falava assim, nossa, mas isso aqui não tá bom, ninguém vai gostar disso, né, ou a minha experiência ela não é válida o bastante para alguém tomar isso como uma referência, então eu senti muito disso enquanto eu estava escrevendo o livro. Tanto é que em vários momentos, assim, eu fiz algumas pausas, né? A gente ficou no processo aí de praticamente 2 anos, até um pouco mais, escrevendo esse livro. E teve alguns pontos em que ficou parado mesmo. E eu tinha esse sentimento de que era como se eu tivesse tido sorte de trabalhar em algumas situações e que aquilo não era tão relevante, que as pessoas não iam se interessar e que era como se eu fosse uma fraude, né? Então, eu me senti assim em alguns momentos. Porém, esse sentimento começou a mudar mais recentemente, assim. E o que aconteceu para isso mudar? Eu comecei a trabalhar com alguns times em que eu tive feedbacks muito positivos, assim, dos times e de algumas pessoas que me fizeram perceber que o que a gente estava colocando naquele livro era algo muito relevante e que outras pessoas poderiam usar aquilo também e trabalhar com times, né, da mesma forma e tirar resultados positivos disso. Então, isso me deu muita confiança. Eu até vou contar
no finzinho da minha palestra aí esses exemplos, assim, que foram exemplos que mexeram bastante comigo, que foram feedbacks muito importantes que eu recebi de pessoas que me deram confiança, e é como eu me sinto agora, assim, eu me sinto muito confiante com o conteúdo do livro, eu acho que pode ajudar muito as pessoas. E seguindo nessa linha, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, a última pergunta, né, de como é que as pessoas que estão participando desse evento, que vão comprar o livro depois, como que elas podem usar o conteúdo do livro no dia a dia delas? Legal. O Mário já responde essa pergunta, mas eu achei um ponto interessante, né? Tu falou da síndrome do impostor, que eu não sentia que eu conseguia escrever. É muito interessante porque todos nós escrevemos, todos nós somos escritores. E essa síndrome do impostor todo mundo passa, até eu. Eu já escrevi um livro, né? O Lean Inception, um baita sucesso, assim, mas a gente sempre tem essa dúvida. Então, não tenha dúvida, a gente sabe escrever, né? Todos nós aqui escrevemos. Compartilha. É a melhor forma de trocar e trazer aprendizado para você e para as pessoas próximas de ti. Mari, repete a pergunta aí. Agora eu falei, eu já me desconectei. Tá, a pergunta é como que o pessoal que já está participando do evento virtual aqui agora, ou as outras pessoas que ainda vão comprar o livro, como que elas podem usar esse conteúdo no dia a dia? Tá. Eu vejo duas formas, tá? Primeiro, primeiro tem uma parte que é um conteúdo agradável. A gente contou a história de um time sprint a sprint por 6 semanas. Só que as histórias se repetem. Tá? O que eu passei por esse time, eu já passei em 10 times antes com história muito parecida. Porque é a história da formação de um time. Então, é interessante, às vezes, quando você está vivendo no seu time, você não consegue se enxergar de fora. Então, é legal você ler a história de outro time, que aí você está enxergando de fora o que a gente viveu, o que eu estou descrevendo e a Mari viveu. Então, isso te ajuda a entender como é que você passa por isso no teu time também. Tá? Então, tem esse ponto interessante de ver uma história de um outro time, que é muito parecido. Os times de transformação ágil, eles são todos muito parecidos. Tá? E uma outra parte que pode ser útil é a parte da teoria. Por algum motivo, eu não gosto de escrever em excesso. Então, quando a gente fala do Scrum, são 3 ou 4 páginas. Quando a gente fala do modelo Spotify, são 2 páginas. Só que como a gente tocou nesses assuntos, tem vários pontos específicos que a gente falou... na verdade, não é só eu e a Mari, né? Eu, a Mari e a revisora, quando leu, falou, peraí, vocês usaram um negócio aqui, OKR, mas não tem escrito em lugar nenhum do livro o que é OKR. A gente fala, tá, a gente tem que escrever. Só que não é um livro de OKR. Então, a parte inicial do livro, ela resume cada um desses termos que a gente usa corriqueiramente. Então, ele pode ser muito útil para você também. Ou aprender o termo novo se você não conhece, ou reler em 2 páginas e falar, tá, entendi o que é OKR, entendi o que é Scrum, entendi o que é campanha, por aí vai. Beleza? Então, eu espero que seja muito útil para vocês. Se não para você direto, é sempre bom ter um livro também para dar para um amigo. A gente está fazendo uma retrospectiva. Lê aqui no livro, na página 20, ele fala de retrospectiva. Tá? Isso eu faço direto, tá? Essa coisa de dar um livro na mão de alguém e falar, eu uso o Lean Startup, eu dou um livro do Eric Ries, toma aqui o livro do Eric Ries para você entender o que eu estou tentando te escrever.